Vamos para mais uma lição. Espero que Deus possa me usar para falar com cada um de vocês mais uma vez. A nossa lição de hoje é um novo mandamento. Calma, não é nenhuma heresia. Vocês vão saber o que é, o porquê que essa lição tem esse nome. O nosso texto bíblico base vai falar em Marcos 12, 28, 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo-lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, ó, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. A meditação vai dizer: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto também todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34, 35. Então nós vamos ver aqui, começar pelo comentário e a introdução dessa lição. Desde que pecou, apartando-se do Criador, a humanidade degenerou-se em seus relacionamentos, tanto com Deus quanto entre si, ou seja, com o semelhante, a fim de que a raça humana não provocasse sua própria destruição, vindo por isso até se extinguir. O Criador dotou-nos de um senso mínimo de certo e errado. Todavia, por causa do pecado, até mesmo tal senso que é bom tornou-se ruim. Tal pode ser visto em Gênesis 4,15, quando Deus disse que quem matasse Caim sofreria muito mais. Com isso, o Criador tinha em vista garantir de alguma forma as condições mínimas de convivência em sociedade, preservando-a de completa desordem. Infelizmente, a humanidade degenerou-se por completo, mas Deus tinha um plano de formar um povo que pudesse servir de exemplo às demais nações. Tal plano inclinou-se com a chamada de Abraão e culminou com o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso que vamos estudar na lição de hoje. Nós vamos ver que depois que a humanidade se afastou de Deus, ele precisou dar, no mínimo para nós, para os seus criadores, para os seus criados, para suas criaturas, o senso do que era bom e do que era ruim. Só que nós vamos ver que quando chega na época de Noé, o que era ruim se torna pior e toma conta e faz o povo esquecer até o que era bom.
Tanto é que Deus ele vai falar em Gênesis que a humanidade teve o seu coração petrificado. E com isso, aquela geração se tornou má de uma forma que não conseguiam fazer que ela mudasse. Tanto é que Noé, nós vamos ver que Noé evangelizou, e enquanto ele construía a arca, e mais ninguém entrou naquela arca, somente Noé e a sua família. O tópico 1 vai falar o decálogo. 1.1 vai dizer Israel e a promessa abraâmica. Após a completa corrupção da humanidade, Deus, em sua soberania, chamou a Abraão e lhe fez promessas. O apóstolo, o propósito divino era, como já estudamos em lições anteriores, abençoar a humanidade inteira através de uma nação modelo. Esse povo que serviria como exemplo foi formado no Egito durante um período de 430 anos e dali saiu para ocupar a terra que o Criador prometera a Abraão. Tal promessa era a única instrução que os filhos de Israel possuíam. Quando a questão de regras, esse povo tinha apenas uma, a observar, que era a circuncisão. E mesmo essa prática não foram obedecida durante o período de peregrinação de Israel no deserto. Assim pôde-se deduzir que a cultura egípcia era praticamente a cultura de Israel. Daí o porquê das constantes recaídas do povo, escolhido ao longo dos 40 anos de peregrinação. O povo de Israel, o povo escolhido por Deus, ele acabou sendo gerado dentro do Egito. E o que aconteceu com isso? Quando o povo de Israel foi para o Egito, infelizmente, com a vivência lá durante 430 anos, eles se contaminaram com a cultura egípcia. Então, eles não esquecem de Deus, não esquecem da cultura que eles tinham que seguir, da circuncisão, somente fora do Egito. Mas lá dentro, eles já se deixam contaminar com a cultura egípcia. E com isso, quando eles saem de lá, eles toda vez se inclinam para o erro. Por que eles se inclinam para o erro? Porque eles tinham esquecido daquilo que Deus tinha passado para eles. Então é por isso que Deus lá na frente vai escolher Abraão, porque o povo, desde a época dali do Egito, desde a época de Noé, já tinha esquecido quem era Deus. Desde a queda de Adão, quando o Adão cai, ele se afasta do Senhor. Não é Deus que se afasta dele. Com isso, quando só vai lembrar do Senhor, só vai cultuar o Senhor quando nasce Sete. Mas nós sabemos que vai ter aquele povo que adorava o Senhor e outro povo que era da geração de Caim, que adorava outros deuses ou a si mesmo. E o povo de Deus acaba se contaminando com o povo dos homens, chamado de homens, porque era um povo que adorava a si próprio, praticamente ali. E quando Deus manda o dilúvio, conserta a humanidade, traz a humanidade, começa, através de Abraão, a ouvir falar quem é Deus, o povo vai morar no Egito e se contamina novamente. O 1.2, a lei de Deus. Sendo essa realidade de Israel, Deus então promulga a sua lei, para que assim o povo tivesse uma formação. Os 10 mandamentos, ou decálogo, diferentemente do que se imagina, não foram dados pelo Criador para ser uma nova prisão do povo. Na verdade, não há sentido algum pensar que Deus libertara os descendentes de Abraão para, na sequência, aprisioná-los.
novamente com mandamentos. Na realidade, como se pode ver no prólogo, introdução dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Eles tinham a finalidade de garantir o processo de libertação do povo, não apenas tirando-os do Egito, geograficamente falando, mas também tirando o Egito, culturalmente falando deles. Então, o que Deus faz com os 10 mandamentos, quando traz os mandamentos para o povo? É porque Deus não está tirando somente o povo do Egito, de dentro, geograficamente, mas sim tirando o Egito de dentro do povo. O que acontece hoje em dia na conversão de alguém? Aquela pessoa, ela está presa ao mundo, como nós falamos, mas não o mundo geográfico, mas o mundo do mal, o mundo da indisciplina, o mundo da rebeldia, o mundo que o diabo rege. Então, quando nós fazemos esse evangelismo, trazemos as pessoas, ensinamos ela para o caminho do Senhor, nós estamos tirando ela do mundo e trazendo elas para Deus. Não é somente uma mudança geográfica, mas é uma mudança aqui, que está no nosso coração. É aquela mudança, tirando aquelas coisas de ruim que foi implantado dentro de nós. Tanto que a palavra de Deus vai falar: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que fazia maldade não faça mais. Então, quando nós viemos para Jesus, esse novo mandamento, esses 10 mandamentos que Deus manda para nós, ele vem com uma finalidade de nos apresentar, de apresentar ao novo cristão quem é Deus. Porque a gente fala assim, a gente vai falar quem é Jesus, vai falar Deus, muitas pessoas vão falar assim, eu conheço. Mas Deus não quer conhecido. Deus, ele quer amigos. Deus, ele quer que você tenha um relacionamento com ele. Porque Deus, ele não quer só colega. Colega é aquele que a gente fala naquele exato momento, ou muitas das vezes só bate com a mão do outro lado da rua, ou só cumprimenta e pronto, acabou. Mas Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer te mostrar que aquilo que ele tem é maior do que o que o mundo te dá. 1.3. Libertação e legalismo religioso. Se, como disse Paulo, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, Romanos 7,12. Como é que em o Novo Testamento há várias referências negativas da lei? A resposta é que a finalidade da lei, que é o amor, foi abandonada. Mateus 23, João 1,17. Além disso, é preciso igualmente notar que muitas vezes a lei a que se referia Jesus dizia respeito à chamada tradição dos anciões, que não era o texto bíblico dos 10 mandamentos e muito menos o Pentateuco, mas um comentário paralelo. Assim, a lei, que tinha a finalidade de levar Israel a ter uma cultura diferente e acima das outras, em exemplo e atitude, acabou degenerando-se em legalismo religioso, isto é, a falsa ideia de que é possível salvarmos-nos por nossos próprios atos de justiça, praticando aos observar preceitos religiosos, algo que Paulo reprovava terminalmente, mesmo porque o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Da libertação passou-se ao legalismo, retornando ao aprisionamento. O que acontece? Muitas pessoas acham que Jesus ele veio abolir a lei de Deus.
Mas na verdade ele mesmo fala: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. O que acontece? Essa lei que Jesus estava tentando abolir, falar, era o seguinte: era a religiosidade dos sacerdotes da época, dos escribas, daquelas pessoas de autoridade da época. Não é muito diferente dos dias de hoje, que muitas das vezes as pessoas acham que as doutrinas que vão comandar e nos levar à salvação. Não, não é. O que nos leva à salvação é o arrependimento. E o que acontece? Toda a igreja hoje, ela tem que ser regida pelas leis de Deus. E quais é as leis de Deus? É a Bíblia Sagrada. É tudo que ali está. Não que a gente não tenha algumas doutrinas feitas pelos homens que estão dentro da nossa igreja. Por quê? Porque algumas doutrinas, elas servem para reger a nossa igreja. Porque são coisas que são feitas pelos homens, mas são necessárias para a igreja existirem. Mas ela tem que vir não do coração do homem, mas essa doutrina ela tem que vir diretamente da palavra de Deus. Porque se ela não vem da palavra de Deus, ela é heresia. Ela só vem do homem. E não, o homem tem que olhar e ver todas as leis e trazer para o povo o que deve se acontecer. O que nós devemos realmente fazer. Quais são as leis do Senhor. A gente tem que estar aqui para reger tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Sim, nós temos que entender que a lei e as obras que nós fazemos por causa dela não vai nos salvar. A gente tem que fazer porque é gratificante para Deus ver-nos fazendo a sua obra, fazendo o seu id. Então que a gente não venha nos perder no meio do caminho, como o povo de Israel. Em um certo ponto eles se perderam para apresentar quem era Deus para a humanidade. Porque nós estamos aqui para apresentar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador para a humanidade. Só que muitas das vezes nós queremos falar e se achar melhor do que qualquer um. E na verdade não somos. Não somos melhor do que ninguém. A nossa religião não é a melhor, não é a pior, não é isso. Porque na verdade a gente não veio aqui para pregar religião A nem religião B, mas sim quem é o Senhor Jesus, que é o único caminho. Não caia nessa que os outros falam, que todo caminho leva a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então hoje eu estou terminando essa lição, essa primeira parte da lição, e amanhã estarei aqui para dar continuidade. E estaremos falando do tópico 2. Amém? Que o Senhor Jesus dê um ótimo dia para cada um de vocês. Obrigado por aqueles que assistiram a live e obrigado àqueles que vão assistir. Que Deus abençoe.